Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura que a Igreja nos apresenta para este segundo domingo do tempo comum do ano A. A leitura se encontra lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo de 1 até 3, que diz assim: Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, junto com todos os que, em qualquer lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, que sugestivo nós percebermos algumas expressões que são usadas aqui. Eu grifei 4 palavras para que nós possamos conversar neste vídeo. Primeira coisa, Paulo diz no início que ele é chamado. A palavra chamado, ela está no sentido passivo, ou seja, o sujeito recebe a ação. Então, eu agora sou passivo diante de alguém que vai fazer a ação para que eu receba. Paulo, ao dizer que ele é chamado, ele está querendo dizer que Deus tem a ação, Deus tem a primazia, ele apenas recebe. Amados irmãos e irmãs, diante do chamado de Deus, é Deus quem tudo faz. A gente apenas escuta e acolhe. Mas Paulo diz que é chamado a ser apóstolo, segunda palavra. A palavra apóstolo em grego quer dizer aquele que é enviado. Olha que interessante. Paulo não é enviado, não é porque ele era inteligente, e olha que ele era muito bem formado, não é porque ele era rico. Os estudiosos pontuam que provavelmente Paulo era rico, mas talvez também não é nada disso. É porque antes Deus o chamou. É porque antes Deus o quis. E aí Paulo, sabendo do seu chamado, ele vai também falar dos outros. E aqui ele nos revela o chamado universal, que aparece no versículo 2, já na segunda parte do versículo. Nós somos chamados a sermos santos. Amados irmãos e irmãs, é muita gente com crise vocacional, e nesse ano de 2023, que é o ano aqui na Igreja do Brasil, do ano vocacional, é muita gente, eu vou ser padre, eu vou ser freire, eu sou o quê, eu sou aquilo outro. Tem gente até que quase entra numa depressão. Sabe qual é o grande problema? Nós estamos esquecendo do chamado base. Ele é o principal. Os outros, depois a gente resolve. O chamado principal nosso é a santidade. É a fazermos a vontade de Deus. Não adianta ser padre, freira, professor, pai, mãe, o que quer que seja, se você antes não busca a santidade. Última coisa. Paulo deseja, no versículo 3, para aquele povo, graça e paz. Ele usa essa expressão sempre. Mas o que quer dizer cada uma delas? Graça tem a ver com gratuidade. Paulo sempre usa isso para recordar que o amor de Deus é dado de modo gratuito. Nós não pagamos nada por isso. Nós não pagamos nada para sermos filhos de Deus. É tudo gratuito. E a palavra paz, ela tem a ver com igualdade, com harmonia. Vem da palavra shalom no hebraico, que todo judeu costumava usar. Mas Paulo faz uma coisa interessante. Naquele tempo, o Império Romano ficava dizendo que o Império estava em paz, a chamada Pax, P-A-X, romana, onde o povo não podia opinar, se expressar, fazer nada. Porque eles tinham medo, eles tinham certo controle. E é por esse motivo que existia uma paz, olha bem aí as aspas, uma paz naquele Império Romano. Que eles diziam, nosso Império tem paz, não tem rebelião, não tem nada. E aí Paulo usa a expressão paz sempre para poder desejar aos cristãos, olha, desejo a vocês a paz, porque a paz verdadeira que vem do nosso Senhor não é essa paz aí. Deus permite que a gente questione, Deus permite que a gente caia, Deus permite que a gente faça isso ou aquilo outro. E Ele continua a nos amar. Diferentemente do Império Romano, que bastava alguém fazer algo contra, você era morto, você era preso, você era isso ou aquilo. A paz que nós cremos, a paz que Deus nos dá, é diferente da paz do mundo. Por isso desejo para você muita graça, muita paz e que você lembre-se sempre, nós somos chamados, sobretudo, à santidade. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã, e te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!